Olá pessoal, nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouco sobre a poesia de Pablo Neruda. Pablo Neruda é um poeta do céu aberto, que no capítulo 10, no capítulo 11 do seu livro Confesso que Vivi, ele fala do poder da poesia e que até mesmo foi salvo de tomar uma surra por causa da sua poesia. Vamos explicar isso melhor. Falando sobre o poder da poesia, ele diz: tem sido privilégio de nossa época, entre guerras, revoluções e grandes movimentos sociais, desenvolver a fecundidade da poesia até limites insuspeitados. O homem comum tem podido confrontá-la de maneira que fere ou é ferida, seguramente na solidão, seguramente na massa montanhosa das reuniões públicas. Eu nunca pensei, quando escrevi meus primeiros livros solitários, que com o passar dos anos me encontraria em praças, ruas, fábricas, salas de aula, teatros, jardins, dizendo meus versos. Percorri praticamente todos os rincões do Chile, derramando minha poesia entre a gente do meu povo. Ainda nesse capítulo, ele nos conta uma passagem interessante, que ele chegou num determinado lugar, um bar, e havia dois homens brigando. E aquela briga parou o movimento, fez com que a dança parasse e tal. E ele tirou coragem, não sabe de onde, ele confirma que ele era baixinho, meio raquítico, e gritou mesmo com os homens, que parassem a briga para que a festa pudesse continuar. E aqueles homens então pararam com a briga, mas na verdade não foi nem porque ele gritou, foi porque um desmontou o outro lá com o pescoção. E depois a festa continuou, o baile continuou, e no final da festa, um dos homens estava esperando ele para um acerto de contas. E ele disse que seus amigos fugiram e ele se preparou para morrer, porque aquele homem ia desmontar ele com um único soco na cara. Mas aí, quando estava só os dois ali, o moço perguntou: você por acaso é o poeta Pablo Neruda? Ele disse: sim, eu sou. E naquela hora aquele moço se desmontou, porque ele disse: nossa, eu namoro hoje por culpa sua, porque a minha namorada é apaixonada com a sua poesia. Quase que eu sujo as minhas mãos num homem do seu tamanho, num poeta nobre como você. Eu não valho nada. Aquele cara que estava lutando comigo é um traficante de droga. Nós não valemos nada, mas o senhor é um homem de valor. Então isso, para ele, foi uma libertação, porque ele estava para apanhar, ele ia apanhar demais, e naquele momento ele foi salvo pela sua poesia. E ele fala também de uma outra situação, quando a sua poesia o surpreendeu. Quando dois espiões foram enviados ao território soviético e foram derrubados pela organização do país, e depois choveu de jornalistas ali para perguntar aos atiradores que derrubaram os espiões, quem eram eles, o que eles faziam, que livros eles liam. E naquele momento um dos atiradores dizia: não, eu gosto de ler o poeta chileno Pablo Neruda. E então ele confessa: eu senti-me infinitamente contente quando soube dessa situação. O projétil que subiu tão alto, fez cair o orgulho tão baixo, levava de alguma forma um átomo da minha ardente poesia. Então, a poesia de Pablo Neruda se espalhou de fato pelo mundo.
E ainda falando sobre a poesia, ele nos diz: a inclinação profunda do homem é a poesia. É dela que saíram as liturgias, os salmos, os conteúdos das religiões. A poesia vem antes de tudo. E eu fico pensando, como seria bom se ainda hoje a poesia fosse usada para transformar os corações humanos. A poesia pode mudar o homem por dentro e mudar a sua maneira de ver o mundo, torná-lo uma pessoa melhor. Talvez por isso seria tão necessário que as instituições de ensino, as escolas, incentivassem a leitura de bons poetas, de bons textos, para encher a pessoa de nobreza e de pensamentos bonitos. Fica aí mais esse vídeo contando um pouco sobre a poesia do Pablo Neruda, no capítulo 11 do livro dele, quando ele fala que foi salvo em muitas situações pela força da sua própria poesia. Se você gostou desse comentário, desse vídeo, eu sei que é tudo coisa muito simples, sem pretensão, feito de forma um tanto quanto amadora, mas eu agradeço pelos seus comentários, pela sua participação aqui no nosso canal. Um grande abraço para você.